E aí galera, beleza? Vamos embora terminar a parte teórica de morfologia da parte das classes gramaticais, finalizando com preposição e interjeição, que são as classes aí que faltam. Começando pela preposição, né? Dessas duas classes gramaticais, a preposição é a mais crucial, a que pode ser cobrada com mais profundidade e que pode confundir também. É fácil confundir no uso das preposições, mas também não é um assunto tão complexo. Bora lá para um exemplo. Se lembra de como você prometeu que, se eu me casasse com você, teria uma vida de conto de fadas? Sim, até agora eu só tenho vivido um conto de terror. Aí a gente tem no primeiro quadrinho o primeiro de, ligando duas funções sintáticas. O se lembra, o lembra seria um verbo, e a regência dele, quando é acompanhado pelo pronome se, um pronome pessoal, é transitivo indireto com a preposição de. Então, quem se lembra de algo. E aí o que vem a seguir é uma oração funcionando como objeto direto. De como você prometeu, seria uma oração objetiva direta. Objetiva indireta, na verdade. Funciona como objeto indireto ligado pela preposição de. Então, o que, é que eu tenho aí? Uma preposição ligando um verbo transitivo indireto a uma oração que funciona como objeto indireto. Bom? E aí também a gente tem o com você. O com você seria uma expressão adverbial de companhia, um adjunto adverbial. E aí o com você, com, também é uma preposição, está ligando o adjunto adverbial ao verbo ao qual ele se refere. Ok? E o de conto de fadas, o primeiro dia aí, vida de conto, o de, também preposição, está ligando o adjunto adnominal ao seu núcleo, que é vida, uma caracterização. E a gente tem o de fadas, que está ligando também o adjunto adnominal de conto, está caracterizando. E aí o de é quem liga esse adjunto adnominal. Então dá para ter uma noção aí da função da preposição, né, como é que ela funciona. Preposições são palavras invariáveis, não sendo flexionadas em gênero, número ou grau, então elas permanecem inalteradas. Elas vão estabelecer conexão com vários sentidos entre dois termos da oração. A gente já falou de conjunções. As conjunções ligam principalmente orações, ela liga uma oração a outra, como também termos da oração com a mesma função sintática. Isso aí é a conjunção. Já a preposição liga termos da oração de funções diferentes. E elas são importantíssimas, indispensáveis para a compreensão do texto dado, que lhes conferem coesão e estrutura. Além de, ali dentro da frase, dentro do contexto, poder estabelecer algumas relações semânticas, ou seja, relações de sentido. Através das preposições, o segundo termo, que é o termo consequente, explica o sentido do primeiro termo antecedente. Da mesma forma que subordina o segundo termo ao primeiro termo. Exemplo, sinto dor, de barriga. O de barriga está caracterizando dor. E aí está ligando o segundo termo ao primeiro para ajudar aí na complementação do sentido e está fazendo essa subordinação do segundo com o primeiro. Então, dor seria o termo antecedente, de é a preposição que está ligando e barriga seria o termo consequente, o termo que vem depois. Em relação a tipos de preposições, a gente tem as preposições essenciais. São as preposições puramente, preposições, que surgiram como preposições. A gente tem aí a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre e trás. Se vocês quiserem decorar, por assim dizer, essa lista, fica mais fácil assim porque ela está na ordem alfabética, está agrupada por letra inicial. Então, A, C, D, E, P, S e no final o trás com T. Lembrando que trás é uma palavra homófona,
de trás com Z e sem o acento, que é do verbo trazer. Beleza. Outro tipo de preposição são as preposições acidentais. O que é isso? São palavras que originalmente não funcionavam como preposições. Na verdade, elas podem também não funcionar como preposições. Tá? Elas podem ser, por exemplo, conjunção, pode ser advérbio e por aí vai. Então, são palavras de outras classes gramaticais que, dentro de um contexto, pode funcionar como preposição. Tá? Exemplos: afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, feito, fora, mediante, menos, salvo, segundo, senão, tirante, que é raramente usado, e o visto. E temos as locuções prepositivas, que é quando duas ou mais palavras juntas funcionam como uma preposição. Estão exercendo esse papel de preposição. Exemplo: abaixo de, acerca de, acima de, a fim de, além de, antes de, ao invés de, ao lado de, a par de, apesar de, a respeito de, atrás de, através de acordo com, debaixo de cima de, dentro de, depois de, diante de, em frente de, em lugar de, em vez de, graças a, perto de, por causa de, por entre e por aí vai. Pois bem, quando essas preposições, tanto as essenciais, quanto acidentais, quanto as locuções prepositivas, vão exercer esse papel de preposição quando a gente vê que está ligando termos da oração, tá? Termos diferentes da oração, como por exemplo, uma adjunta nominal ao seu núcleo, um objeto indireto ao verbo, um complemento nominal ao nome. Então, quando estiver exercendo essas funções, ou até uma adjunta adverbial ao verbo, enfim, aí a gente vai ter uma função de preposição. As preposições podem se contrair ou se combinar com outros termos, como artigo e pronomes. E aí, quando é que eu digo que existe uma contração? Quando houver perda fonética. Ou seja, eu junto a preposição com algum outro termo e um dos sons de alguma das duas palavras vai sumir. Tá? Então, parte dos sons somem. Então, por exemplo, quando eu junto de mais isto, disto, a gente teve a perda fonética do é. Então, isso aí é uma contração. Quando eu tenho a crase, preposição a mais algum outro termo a, nesse caso também a perda fonética, um dos sons a some. E aí somente um vai ser usado e passa a ser representado pelo acento grave. Então, isso são as contrações. Então, bora lá. O a mais o a, né? Preposição mais algum outro termo, como artigo, pronome demonstrativo a. A gente tem crase. O a mais aquele, também crase. De mais o, do. De mais uma, duma. De mais isto, disto. E suas variações, disso, dessa. Em mais as, a gente tem nas. Ou em mais o, nó, por aí vai. São as variações. Em mais um, num. E variações, numa, numas. Em mais essa, nessa. Por mais o. Pelo. Porque o por, originalmente, era a preposição per. Tanto que a gente fala em porcento, a gente também pode falar em percento ou percentual. Então, esse por mais um artigo, a gente volta à forma primitiva do por, que é per, e acaba havendo uma mudança da consoante R para L. Então, por mais o, pelo e variações. Pela, pelas, por aí vai. Em relação à combinação, na combinação a gente não tem perda fonética. Todos os elementos ali fonéticos aparecem. Então, junto preposição a mais o artigo o fica ao. Os dois sons apareceram. Eu tenho a mais o artigo os, fica aos. Os dois sons aparecem. Na verdade, os três, né, junto com essa. E o a mais onde, aonde. Também as duas partes são pronunciadas. Beleza? Em relação a tipos de preposição.
Ó, normalmente as preposições são utilizadas na introdução de complementos verbais, no caso objeto indireto, ou às vezes objeto direto preposicionado, ou seja, ele é objeto direto, o verbo não exige a presença de preposição, mas a pessoa utiliza a preposição, então seria um objeto direto preposicionado. A gente utiliza também na introdução de locuções adjetivas, geralmente funcionando como adjunto adnominal, tá? Ou locuções adverbiais e também orações reduzidas. Por exemplo, para é uma preposição, mas é muito utilizado em orações adverbiais reduzidas, que funcionam como finalidade. Então, por exemplo, estudei para que tirasse uma boa nota. O para é a preposição, o que é a conjunção. Né? Então, para que tirasse uma boa nota. Mas normalmente a gente não usa essa estrutura, normalmente a gente usa somente o para e o infinitivo. Então, estudei para tirar uma boa nota. Esse para é uma preposição que está introduzindo uma oração reduzida. Tá? E algumas transmitem noção de movimento, outras de situação, enfim. Em todo caso, pode se referir a espaço, tempo ou várias outras relações. Tá? Então, as preposições têm muitas e muitas relações em relação a, quando a gente se refere ao uso, em relação às relações semânticas, em relação aos significados, a gente tem muitas possibilidades. Tanto que a mesma preposição pode exercer, né, pode estar sendo usada com vários significados diferentes. Um exemplo disso é o de. O de pode indicar posse, pode indicar material, pode indicar causa, né, entre outras situações. Vamos lá, alguns exemplos. Preposições de movimento. Eu vou a Copacabana. Acabei de sair de sua casa. Tanto a quanto de indicam a noção de movimento. A caminho de Copacabana e saindo de sua casa. Então, movimento para fora, né, e para mais distante da casa. Preposição de situação, por exemplo. Eu tenho medo de aranhas. De aranha seria o alvo do medo, né, que é o verbo que está sendo complementado. Estamos sem dinheiro. Uma noção aí de circunstância, de ausência. Beleza, em relação às relações estabelecidas pela preposição, né, além dessa questão do movimento e de situação. Assunto, por exemplo, a conferência será sobre a importância da vacinação infantil. Então, a noção estabelecida pelo sobre é de assunto. A autoria, este quadro de Picasso. De Picasso seria não posso e sim a autoria, quem foi que pintou o quadro. Causa, minha barriga dói de fome. De fome é a causa, né, para a barriga doer. Companhia, ontem fui passear com o meu filho. Com, estabelecendo relação de companhia. Conteúdo, tire da geladeira a panela com feijão preto. Com estabelece essa relação de conteúdo. Destino, os deputados estão indo para Brasília, para relação de destino. Distância, a próxima cidade fica a 53 km, noção de distância espacial. Especialidade, ele é perito em mecânica, indica, né, o em mecânica indica a especialidade dele, em que ele é perito. Finalidade, comprei estas decorações para enfeitar a festa. Então, para estabelecer a relação de finalidade. Instrumento, o jardineiro cortou a grama com uma tesoura. Com uma tesoura, eu tenho aí uma noção de instrumento. Com é quem liga essa noção, estabelece essa noção. Lugar, eles viveram em Porto Seguro. O em estabelece a relação de lugar. Matéria, minha cama é de ferro. O de indicando o material de que é feito. Meio, nós iremos percorrer o litoral brasileiro de bicicleta. O de está introduzindo o meio utilizado. A decisão será tomada por votação. O por está estabelecendo o meio utilizado para alguma coisa. Oposição. Os manifestantes são contra a legalização do aborto. Contra estabelece a relação de oposição. Origem. Esta encomenda veio de Lisboa. Noção de lugar de onde veio. Então, de estabelece essa relação. Posse. Esses livros são de meu pai. O de estabelece posse. Preço. A passagem de avião fica por 400. Inclusive, no dia a dia a gente utiliza muito. Eu não sei, né, se todas as faixas etárias, todas as pessoas, mas eu vejo muito frequentemente utilizar o a para indicar preço.
Como assim? Ó, ele está vendendo a 300. Então seria por R$ 300. Tá? E tempo, meu irmão chegará em 1 hora. Esse em indica o tempo que falta para acontecer alguma coisa. Beleza. As preposições são a classe gramatical, como eu disse, simples. Não tem muito conteúdo para se aprofundar. Ao mesmo tempo, elas são importantíssimas, essenciais e algumas vezes são exploradas em questões no sentido de identificar que relação semântica é estabelecida ou sei lá, para você marcar uma frase, uma alternativa em que a preposição está sendo usada com o mesmo sentido da frase base lá no enunciado, por exemplo. Então, é bom ficar sempre atento às preposições. Tá? As conjunções são mais cobradas, são mais indicadas a título de aprofundar, porém as preposições também têm sua importância, tá? Não deixem de lado os estudos sobre preposição. Falando sobre interjeição, uma classe gramatical bastante versátil. Vamos só dar uma olhada aí na tirinha, depois a gente comenta. Ai meu Deus, uma barata. Não usarás meu nome em vão. Em vão, você viu o tamanho dela? Era um monstro. Eu tenho aí um meu Deus, que é um vocativo, né? Funciona como vocativo, e o ai, que seria uma interjeição de espanto. Os dois juntos estão funcionando como interjeição. Tá? O meu Deus seria uma expressão que indica esse espanto, esse medo, junto com o ai. Então aí eu tenho interjeição. E é exatamente isso que a interjeição faz. Ela vai expressar sentimentos espontâneos. É uma expressão espontânea, ela sai, assim como você está num contexto formal e numa situação de espanto, de dor, de raiva repentina, você começa a soltar uma palavra e depois para, tenta interromper, né? Mas às vezes já é tarde, porque é algo espontâneo. Beleza. São estruturas linguísticas simples que não possuem função sintática, ou seja, na morfologia a gente vai dizer ali que é uma interjeição, mas na sintaxe normalmente ela não é analisada como um termo de oração. Vai ser simplesmente uma interjeição. Ela mantém a sua classificação morfológica quando a gente vai para a sintaxe. E podem ser compreendidas isoladamente. Normalmente elas são isoladas na frase. São invariáveis e podem ser formadas por sons vocálicos, como ai, palavras, droga, ou conjuntos de palavras, como meu Deus, sendo denominadas assim de locuções interjetivas, tá? Quando eu tenho duas ou mais palavras formando o sentido de interjeição. Inclusive, pode haver orações funcionando como interjeição, orações puramente interjetivas. Vamos embora. Exemplos de interjeição dentro aí dessas possibilidades. Ó, sons vocálicos, ui, a, ó. Palavras, eu tenho credo, cruzes, atenção. E locuções interjetivas, Nossa Senhora, valha-me Deus, ou que pena. Ok. E aí uma curiosidade. Atenção é um substantivo. Cruzes é um substantivo no plural. Credo é um substantivo. Mas num contexto em que denotam uma sensação, um sentimento e saem de maneira espontânea, elas viram interjeição. Ok? Então, praticamente qualquer classe gramatical pode ser usada como interjeição, pode virar uma interjeição, dependendo da situação. Ok? Então a gente tem junção, por exemplo, Nossa Senhora, nossa, pronome possessivo, senhora, pronome de tratamento. E aí, junto os dois, a gente tem uma interjeição. Ok? As interjeições não possuem uma classificação rígida, visto serem polissêmicas, ou seja, a mesma interjeição pode possuir vários sentidos, vários significados, expressando sentimentos diversos e sensações conforme o contexto em que ocorre. Ok? E aí vamos para algumas classificações e exemplos. Ó, interjeição de alegria. Ó, ah, oba, viva, opa. Ou pode ser decepção, né? Por exemplo, o próprio oba pode ser usado no sentido irônico e dizer você vai ganhar tal coisa, oba. Então aí
você está, pelo tom de voz, né, sendo irônico, então essa interjeição está denotando decepção. Beleza, interjeição de estímulo, vamos, força, coragem, ânimo, adiante. Então seriam interjeições de estímulo. Interjeições de aprovação, apoiado, boa, bravo, lindíssimo, falou tudo, né, nunca duvidei. Então seria interjeições, porque na verdade o objetivo não é informar alguma coisa, é simplesmente dar aquela injeção de ânimo ou de aprovação, algo do tipo. Desejo, depende do contexto também, né? O por exemplo, está em alegria, está em desejo. Tomara, oxalá. Então são interjeições que indicam desejo, vontade. Quem me dera, né? Ou aquela frase, né? Deus me livre, mas quem me dera. O quem me dera seria uma expressão que indica desejo. Interjeição de dor. Ui, ai, ó. Ou vários palavrões, né? Depende do grau de dor. Alguns palavrões podem servir bastante. Interjeição de surpresa. Ou nossa, cruz, caramba, opa. Esse virgem eu nunca usei não, mas seria, eu nunca, nem nunca vi. Mas seria no sentido de Virgem Maria. Tá? A mesma coisa que Nossa Senhora. Vixe. Ou aqui, né, a Nordeste, Pernambuco, temos duas interjeições que são extremamente versáteis, dependendo do contexto e da entonação. É o oxe e o oxente. Podem ser usados para vários sentidos. Pode ser alegria, pode ser surpresa, pode ser desejo, pode ser surpresa, pode ser impaciência, pode ser tudo. Então, oxe e oxente são versáteis ao extremo. Beleza. Interjeição de impaciência. Puxa, pô, raios, ora, diabo. Interjeição de silêncio. Psiu, ou silêncio. Ou cala a boca, desgraça. Interjeição de alívio. Ufa. Interjeição de medo. Ou credo, cruzes, enfim. São vários aí que se repetem em várias classificações, depende do contexto. De advertência, cuidado, atenção, olha, alerta. Sentido. De concordância, claro. Tá? O aquele né? A pessoa fala que só desgraça e você, né, fica só balançando a cabeça e sim, Pois é. Interjeição de desaprovação. Credo, francamente. Chega, basta, ora. Interjeição de incredulidade. Epa, ora, qual? Esse qual é muito arcaico enquanto interjeição de incredulidade, pouco usado. Enfim, incredulidade é o de não acreditar, né? Não acreditar que aquilo ali seja verdade, ou até de naquela situação, estou vendo, mas não creio, né? Seria isso. Interjeição de socorro, né? Socorro aqui, piedade, ajuda, ei. De cumprimento. Cumprimento é aquelas expressões que a gente utiliza também para cumprimentar alguém, são interjeições. Olá, e aí? Ei, alô, tchau, adeus. E de afastamento, né? Por exemplo, expulsando o pobre do cachorro. Rua, show, fora, passa. Para dentro, para fora. Então, pela entonação, seria interjeição. Vê só, dá para notar que praticamente todas as interjeições aí estão acompanhadas de exclamação. Beleza, uma característica básica da interjeição, a presença da exclamação. É uma característica obrigatória? Não é obrigatória. Tá? É uma característica forte da interjeição, mas na frase, na escrita, pode acontecer dela estar apresentada de outra forma que não com a exclamação. Então guarde aí como informação muito forte, uma característica forte da interjeição é a exclamação, mas em termos de escrita ela pode aparecer de maneira diferente. Isso não vai invalidar o fato de que aquilo ali pode ser uma interjeição. Beleza? Tranquilo? De boa? Vamos embora. Temos aqui algumas questões para dar uma exercitada nessa questão da interjeição, da preposição, e vem um bônus com mais classes gramaticais, tá bom? Já que encerramos agora o assunto das classes morfológicas ou classes de palavras. Então é o seguinte, olha a questão, dá uma pausa, responde e volta para o comentário. Responderam? Vamos embora. Levei um susto. Caramba, quase fui atropelado. Repugnante, absurda essa situação.
Meu pai, por essa eu não esperava. Os sentidos expressos pelas conjunções ou locuções conjuntivas são respectivamente. Ó, cuidado, é uma questão fácil? Sim, é muito fácil. Porém, também é fácil cair numa casquinha de banana. Você tem lá, levei um susto, opa, susto. Então já é a letra B ou letra E? Não. O levei o susto é um momento. O caramba já é o alívio. Se eu quase fui atropelado, mas não fui, já passou a situação, o que vai agora é o alívio. É, né, fazer o controle de danos, ver os estragos, né, se precisa trocar de calça ou algo do tipo, e o alívio. Então, esse caramba é um sentido já de que a situação passou, o susto passou, e aqui denota alívio. Então, pode ser letra A, letra C ou letra D. Repugnante, absurda essa situação. Entre letra A, C e D, o repugnante daria mais ideia de susto, de surpresa ou de reprovação? Reprovação, se eu estou dizendo que é absurda a situação, o repugnante indica essa noção de reprovação. E o meu pai, por essa eu não esperava, como está no contexto de surpresa, seria uma noção de surpresa, ou seja, letra D. Tranquilo? Então, questão fácilzinha, mas você, no meio de tantas questões complexas, você olha a questão fácil assim e diz, você vai responder ele fechado, e responde, só que pode não prestar atenção em algum detalhe, tá? Então só cuidado. Leia esta tira de Orlandelli e assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Bom, vejamos as novas regras. Tá aí um homem, né, que parece um cebolinha mais velho, com o seu cachorro do lado, né, e dizendo, bom, vejamos as novas regras. E aí um trecho do livro. O trema não será mais usado. Exemplo, linguiça. Perde o trema e fica a linguiça, sem o trema. Nossa, que coisa. Tô besta. Sabia que linguiça tinha trema? Vamos lá. É uma questão grandinha, né? Então é o seguinte, já leram a tirinha. Pausa. Tenta responder e volta para a explicação. Então pausa aí. Se quiser ver de novo a tirinha para poder olhar de novo a questão, tá aí, pausa, olha. E de novo a questão, pausa e responde. Pronto, responderam, né? Facinho, facinho, rapidíssimo. Ainda, sim, a questão que é o quê? A incorreta. Vamos marcar isso aí. Ainda que flexione o verbo ver no imperativo, o personagem do primeiro quadrinho, ao fazê-lo na primeira pessoa do plural, faz uma espécie de convite ao colega para conhecerem juntos as novas regras ortográficas. É como se dissesse, vamos ver as novas regras. Tá? Então, ó, vejamos as novas regras. É a mesma coisa que dizer, está no imperativo, mas é um convite. É a mesma coisa que dizer, vamos ver as novas regras. Certo. Faz sentido. Apesar de não ter muito essa cara de estar convidando, mas nós fazemos isso. Às vezes é falando sozinho, né? Tem alguma coisa que você precisa ver, um material novo para analisar, ou algo do tipo, você... vamos lá ver. Então, às vezes, para si mesmo você diz isso. Não está convidando ninguém, está convidando a si mesmo. Mas a letra A não está incoerente. Tá? Faz sentido. O termo nossa, no segundo quadrinho, não funciona como pronome possessivo, mas como interjeição. Não só porque exprime a sensação do personagem, como porque na escrita as interjeições vêm, via de regra, acompanhadas de ponto de exclamação. Ó, quando a gente fala na expressão vias de regra, o que é que isso significa? Quer dizer que sempre, por regra, isso vai acontecer, isso é algo determinado, isso é constante, isso é obrigatório? Não. A expressão via de regra pode significar, por exemplo, quase sempre, normalmente, comumente. Pode ser utilizado no sentido de teoricamente, em tese ou na maior parte dos casos, certo? Então, via de regra, as interjeições vêm acompanhadas por ponto de exclamação? Sim. Não é sempre, mas sim. E o nossa também não é pronome possessivo no contexto. É uma interjeição. Então, também está certo, também faz sentido. Tá bom? A letra B está correta. Embora
apresente um valor semântico de admiração, de surpresa, a expressão que coisa no segundo quadrinho não se configura como interjeição, pois vem seguida de reticências que somente indicam suspensão ou interrupção de uma ideia ou pensamento. Se na letra B eu disse que, vias de regra, ou seja, normalmente as interjeições são acompanhadas de ponto de exclamação, e a letra C diz que o que coisa não é uma interjeição pela ausência dessa exclamação, há uma contradição entre as duas questões. Não está encaixando. Se eu aceito a letra B como correta, a letra C não pode ser correta. Veja, nossa, que coisa. Tô besta. As três expressões têm o mesmo tom de surpresa. Então, como é que posso dizer que o nossa, por exemplo, é interjeição e o que coisa não é? Então, a letra C não está coerente. Vamos deixar ela em off, provavelmente vai ser a nossa resposta. Letra D. Pode-se inferir no terceiro quadrinho que as regras ortográficas são imposições decorrentes do uso que os falantes fazem da língua. Ou seja, como a maioria dos usuários desconhecia a função do trema e não sabia empregá-lo na escrita, o sinal tornou-se obsoleto, não havendo razão para continuar existindo nas regras ortográficas da língua. Em relação às regras ortográficas, sim, faz sentido. Inclusive, nesse mesmo acordo ortográfico, algumas expressões que para nós brasileiros eram consoantes mudas, no caso elas não eram pronunciadas, elas deixaram de ser escritas. Né? Algumas, inclusive, antes desse acordo, né? São mais antigas, mas outras passaram a ser também. Mas em Portugal, por exemplo, onde são pronunciadas, elas continuam. Então, por exemplo, facto ou tracto, que tem um C, que pra gente é mudo, a gente não escreve mais. Trato, fato, não tem mais a consoante aí no meio. Mas em Portugal se fala também dessa forma, então eles escrevem com essa consoante. Ok? Então, sim, a ortografia, de certa forma, é imposição e que pode decorrer do uso dos falantes. Né? Nem tudo é adaptado, né? A gramática muda muito, a gramática normativa muda muito lentamente, tá? Mas, sim, esse acordo ortográfico basicamente foi isso, foi tentar simplificar algumas coisas, tentar tirar algumas coisas obsoletas, tá? Então faz sentido. Letra E. O significado das interjeições está sempre vinculado ao uso. Por isso, qualquer palavra ou expressão da língua pode atuar como interjeição, dependendo do contexto e da intenção do falante. Assim, conclui-se que, por expressarem espanto, as três falas do personagem no segundo quadrinho são interjeições. Sim, comentei sobre isso, né? Tanto nossa, quanto que coisa, quanto tô besta, funciona aí como interjeição. Então, a letra E está correta, ou seja, a letra C, de fato, é a resposta incorreta. Tranquilo? Tudo certo? Qualquer dúvida? Podem mandar. Próxima questão. Considere a estrutura esse trecho aí, daquela em que estamos imersos. E compare com as seguintes. Vê, essa questão é acompanhada por um texto enorme. E, como vocês vão poder ver, não precisaria do texto. É o seguinte, dá uma pausa, responde e volta para a explicação. Pronto? Respondido? Tudo certo? O trecho aí, daquela em que estamos imersos. Em que estamos imersos é uma oração adjetiva. Eu sei que a gente está estudando morfologia ainda, né? Várias vezes eu entro na sintaxe. Por quê? A morfologia vai se concretizar por meio da sintaxe, por meio da análise sintática, por meio das orações, das frases. Então, eu tenho aí, em que estamos imersos, é uma oração adjetiva. Que é o pronome relativo, que retoma o termo antecedente. E o em apareceu aí por qual motivo? Se alguém está imerso em algo. Esse em, que está sendo exigido na oração adjetiva, vai para antes do pronome relativo, que representa o termo antecedente. Então, normalmente, na oração adjetiva, eu usaria a preposição junto ao termo que está sendo retomado. Então, como esse termo que está sendo retomado não está na oração, quem substitui ele é o pronome relativo, essa preposição vai para antes do pronome relativo. Então, por isso a gente tem várias estruturas de oração adjetiva
antecedidas de preposição. Então, de quem eu estava falando, né, com o qual eu discuti, em quem confio bastante, tudo isso é oração adjetiva, e antes do pronome relativo tem ali preposição. Tudo depende do contexto. Beleza, então por que esse em? Porque a expressão é estamos imersos. Quem está imerso em alguma coisa. Tranquilo. Aí ele quer o seguinte, comparar com essas 4 frases. O espaço que moramos, a organização que confiamos, a cidade que almejamos e os problemas que constatamos nos relatórios. Tendo em vista as normas de língua portuguesa, as normas da língua culta, né? A preposição em deveria preencher a lacuna em quais alternativas? Bora lá. Vou fazer a mesma análise que eu fiz da frase lá em cima. O espaço que moramos, quem mora, mora em algum lugar. Então, deveria ser o espaço em que moramos. Então, a primeira frase deve utilizar a preposição em. A organização que confiamos. Quem confia, confia em algo ou em alguém. Então, a organização em que confiamos. Então, 1 e 2 precisam da preposição em. Nas alternativas, você já poderia matar. Então, não precisa nem analisar as outras. Se você tem certeza que a 1 e a 2 tem em, eu não preciso analisar o resto, porque a letra B já surgiu como resposta, né, como única possibilidade. É a única alternativa que tem 1 e 2 como corretas. E o 3 não tem, porque na verdade seria a preposição a. Quem almeja, no sentido de desejar, almeja a algo. Então seria a cidade a que almejamos. E no 4 não tem preposição nenhuma, porque que constata, constata algo. Os problemas que constatamos, sem preposição. Então realmente a letra B é a correta. Beleza? Tranquilo? Tudo certo? Então vamos embora. Próxima questão. O estilo de época, denominado romantismo, apresenta características específicas que estão ligadas à valorização da individualidade, ao subjetivismo em nosso país. Esse estilo esteve diretamente relacionado à busca de uma identidade literária nacional. Veja, aí eu tenho expressões destacadas. O foco não é o romantismo, o foco não é a literatura. Na verdade, ele quer a questão que a gente identifique na ordem as classes gramaticais dessas palavras. De, bora lá, primeira palavra, de é preposição, acabamos de estudar, né? O de aí está utilizando para caracterizar o termo estilo, então está introduzindo o adjunto adnominal, beleza? De preposição, já tem aí possibilidades, letra A, letra C e letra D. Você não precisa nem perder tempo analisando a palavra apresenta, porque em todas as alternativas o segundo espaço é verbo. Então, obviamente, apresenta é verbo. E aí, eu tenho ainda como possibilidade letra A, letra C e letra D. Valorização, específicas, né? O próximo é específicas. Características específicas. Específicas é uma palavra que está se ligando a um substantivo, características, para determiná-lo, qualificá-lo, apresentar uma característica. Então, específicas caracteriza a palavra características. Então, é um adjetivo. Se é um adjetivo, a única alternativa que tem a sequência até agora que se encaixa é a letra C. Então, automaticamente, eu tenho que valorização vai ser um substantivo, é o nome de alguma coisa, a denominação de alguma coisa, e diretamente, normalmente, palavras terminadas em mente são advérbios. Muitas vezes de modo, não é sempre, mas muitas vezes de modo. Então, diretamente seria advérbio. Tranquilo? De boa? Facinho, né? Vamos para mais uma questão. Texto para a próxima questão. Então, vou fazer o seguinte, se quiserem responder antes de eu ler o texto, vocês podem dar uma pausa e ler o texto. Agora vamos para a questão. Pausa e resolve a questão. Beleza. É interessante até ler a questão antes de ler o texto, porque se eu estou pensando em ganhar tempo, isso vai me ajudar. Na primeira frase do texto, a preposição para, na oração destacada, foi empregada com valor semântico de tanana. Como ocorre nesta oração, todos os condôminos se empenham para custear a instalação. Ele quer saber o valor semântico
tanto do trecho destacado no texto, que é o mesmo dessa frase aí. Todos os condôminos se empenham para custear a instalação. O para, a preposição para, está estabelecendo aí uma relação de finalidade, de objetivo, de propósito. Então, só para confirmar, mas eu não precisaria, eu posso olhar aqui o texto. Como são os cílios para a proteção dos nossos olhos. Para está indicando a finalidade. Os cílios são utilizados com a finalidade de proteger nossos olhos. Então, para finalidade. Aí na frase da questão, do enunciado, também finalidade, ou seja, letra A. Okay? Então, esse é um exemplo, não é tão comum, mas um exemplo de questão que explora as preposições em relação ao seu valor semântico. Bom? Vamos para mais uma questão. Dá pausa aí e responde. Vamos lá. A preposição de pode preceder diferentes tipos de funções sintáticas, por exemplo, objeto indireto, como na frase eu preciso de você. O termo destacado também exerce função de objeto indireto em. Quem precisa de algo. De você, completa preciso, que é um verbo transitivo indireto. Então, o papel dele é objeto indireto. A questão que é outra afirmação, outra frase em que o de mais a outra expressão destacada funciona como objeto indireto. A construção de novas casas deve ser uma prioridade no governo atual. De novas casas completa o substantivo construção. Então, se completa o substantivo, é complemento nominal. Então, aí não é objeto indireto. Necessitamos de novas casas para abrigar a população. Quem necessita de algo. De novas casas completa o verbo necessitamos. Se completa um verbo e precisa da preposição de, objeto indireto, letra B. A necessidade de novas casas não pode ser esquecida. De novas casas, complemento nominal do substantivo necessidade. A banca de madeira. O de madeira só está caracterizando o substantivo banca, adjunto ad nominal. E a mesa de madeira, mesma coisa, característica, adjunto ad nominal. Então, letra B aí, eu tenho um objeto indireto. Beleza? Tranquilo, de boa? Bem, é isso. Vamos finalizar. Terminamos nossos estudos sobre as classes gramaticais ou classes morfológicas. É interessante exercitar, revisar também todas essas classes, que apesar de serem normalmente, dependendo do tópico, assuntos mais simples, porém que são essenciais, importantíssimos e podem voltar a ser cobrados nos estudos da sintaxe, tanto do período simples, quanto período composto, quanto colocação pronominal, entre vários outros aspectos, tá bom? Então é isso, bons estudos para vocês e até a próxima.